as especificidades de cada estudante, porque a diferença de uma universidade, de cada universidade, dos estudantes de cada universidade são muitas. As diferenças de um estudante do primeiro semestre para o quarto, para o sexto, para o décimo são muito diferentes. Então, é importante perceber qual a metodologia que é de acordo com a especificidade, de acordo com o objetivo que você tem com o aluno, que tu vai estabelecer a metodologia. Então, eu acho que isso é importante. Também, se o estudante não sabe o que quer, qual metodologia, o que ele quer para aquela cadeira, qual o objetivo dele naquela cadeira, é importante, talvez, construir conjuntamente. Isso é o começo, conhecendo os alunos é uma fase de teste sempre, né? Mas é importante refletir junto com ele metas a serem alcançadas ao final da disciplina. O que ele quer com isso? O que eu estou me propondo a pensar, a refletir com o estudante? Então, acho que esses são pontos importantes que têm que ser pensados. E acho que um pouco disso pode ser construído até na aula, de uma forma humilde e honesta, o professor com o aluno. Eu acho que eu não tenho experiência didática nenhuma. Sou estudante, claro, exato, por isso. Então, eu não sei se em todas as universidades isso é possível. Até posso ser até incoerente do que eu falei no começo. Mas talvez a construção de metas seja uma possibilidade importante. Não sei se todas, no caso geral, mas em alguns casos, acho que é poder dispensar. Rafael, que ótimo. A gente trabalhou na oficina de encerramento da BED, que prova que o aluno sai mais bitolado da faculdade do que ele era quando chegou. Então, não é que se reproduz, a tendência é se reproduzir o padrão que ele já tinha, mas a maioria se emburrece durante a faculdade. E é fácil entender por quê. Agora, em relação acho que sempre é bom dizer, eu não tinha lembrado de dizer isso antes, que quando a gente discute metodologias, a gente não está dizendo que metodologia é certa ou errada, e nem dando receita de bolo e querendo resolver o problema de todo mundo. Mas, inclusive, porque querer atribuir a mim o papel de que o aluno por mimetismo queira ser alguma coisa porque eu sou, também seria brincar de Deus, que não é a nossa tarefa tão pouco. Mas a gente precisa, essa relação tem que ser sim dialógica. Eu preciso chegar na turma e mesmo que eu tenha meu arsenal, eu preciso interagir para adaptar com aquela turma, porque elas nunca são iguais, né? E, efetivamente elas não são iguais, as diferenças são enormes. Então a gente tem que estar sempre atento. Então, esse negócio de chegar com a metodologia pronta e meu curso é assim, agora tudo subordina, só se tu estiver absolutamente desligado do resultado que tu vai obter. Senão tem que construir mesmo. Perguntar se está funcionando, se não está funcionando. E sentir nas avaliações se o sujeito está aprendendo ou não está aprendendo. Se for o caso, corrigir o rumo. No IRI, eu comecei com uma bibliografia e troquei toda praticamente. Porque eu vi que não funcionava. Eu tinha essa ideia que o Augusto tem também, de que em relações internacionais todo mundo fala todos os idiomas, nem na USP. Aí eles não veem em francês. 70% da minha bibliografia. Então aí eu já troquei, mas não adianta deixar os caras chegarem lá e não terem nada para dizer. Por quê? Porque eu não leio francês, porque eu não tinha antes. Então eu preciso, sem dúvida, a gente tem que construir a metodologia caso a caso. O Lampiana e o Daniel. Eu ia trazer alguns relatos, tanto da minha experiência como estudante, como a minha curta experiência como professora. Como estudante, pensando no que a colega falou com relação aos alunos brasileiros e a participação, a iniciativa dos alunos, a minha percepção que eu pude sentir na minha experiência na França como aluna, quando cheguei para fazer o mestrado lá, eu fiquei muito surpresa com a castração do aluno francês. Pelo menos foi a impressão que eu tive, assim, em comparação, me parece que o aluno brasileiro ousa muito mais, tem muito mais ousadia. E também me chocou muito na França a questão da pesquisa, porque eu acho que talvez também seja a minha realidade dessa universidade, como estudante aqui da URGS, sendo que eu, desde o segundo ano da graduação, me envolvi com pesquisa, mas a impressão que eu tive é que lá, quando eles chegam comigo para fazer um mestrado, ninguém fez pesquisa durante a graduação, eles não têm essa ideia do que
seja a pesquisa. Então, a impressão que eu tive é que na época do EOA, né, ainda era muito parecido com a nossa graduação, e que os meus colegas ousavam um pouco perguntar ou participar, e a maioria das aulas eram aulas magistrais e muitas vezes com aquele professor que corta, assim, que dá nos dedos, né, para não dizer que não sabe responder uma pergunta. Então, primeiro, eu queria colocar essa observação. E, em segundo lugar, da minha curta experiência dando aulas, né, eu comecei, então, em agosto do ano passado, semestre passado, pela primeira vez, então, tive contato com a cadeira de Direito Internacional Público e por isso, muito mais aprendi do que ensinei, né, certamente. E durante o semestre, eu procurei variar o método no sentido de, eram aulas expositivas, mas também procurei trabalhar, teve uma ou duas vezes em que eu pedi a leitura de um texto para comentar com a turma, e também experimentei na avaliação, eu imaginei a resolução de um caso, né, e trouxe então elementos de um caso julgado pela Corte Internacional de Justiça, e a prova foi isso, a prova final do semestre. E os alunos muito se assustaram, né, com esse método de avaliação, recebi algumas reclamações, algumas inquietações, mas foi muito gratificante também no final, porque depois de fazer a prova eu recebi muito mais cumprimentos e até agradecimentos de alunos, e para mim também foi muito gratificante perceber as respostas dos alunos, e obviamente a preocupação deles era de tentar responder seguindo o raciocínio da corte, só que o objetivo não era esse, né? Pouco me importava se a resposta seguia ou não a decisão, mas sim a argumentação, enfim, a criatividade do aluno. Então, foi bem gratificante. E o que eu ia dizer com isso é que eu acho que é importante também num semestre a gente buscar variar o método, propor exercícios diferentes. Porque, em primeiro lugar, se a gente se restringe a um só método, nunca vai agradar a todos. Porque tem alunos que realmente vão preferir a aula magistral, outros que vão preferir participar mais. Eu acho que se a gente consegue variar, botar um pouquinho de cada coisa, a gente chega num meio termo que pode ser interessante. E outra coisa que eu percebi assim, durante o semestre, que é engraçado, mas achei que seria interessante se numa aula de Direito Internacional Público a gente pudesse ter um mapa, assim, um mapa mundial, que os alunos tivessem, como na escola, um atlas, né? Porque às vezes tu cita um caso do país tal, e se tu indica na hora, mostra no mapa onde o que aconteceu ali no estreito, aquele estreito, e tal. Eu acho que é um recurso que é besta, né? Mas que seria, por que não, interessante para visualização, né? Porque a gente sabe, muita gente tem uma memória visual, de repente precisa o caso, esse país, esse discutindo esse território situado ali. Então, uma coisa que me ocorreu assim, durante os 5 anos, a pessoa desde usa bastante em sala de aula. A pessoa acaba louca. Me ocorreu no meio do semestre, mas eu pensei que se eu tivesse a oportunidade de dar de novo